revivendo momentos especiais na obra, no ministério, no distrito de Maués. Daqui a pouco então voltar a esse testemunho. Eu queria primeiro agradecer a organização do evento por essa oportunidade de estar ali na Camp Meeting. Esteve ali no 2015, primeira vez, e era um acampamento um pouquinho maior, acho que estava ainda a igreja cabo-verdiana e portuguesa junto. E hoje Deus está dando a alegria de volta como mensageiro nessa manhã para a honra e misericórdia de Deus. A alegria de rever alguns amigos de infância, pastor Adilson é um desses, que no escola junto, no escola sabatina junto, famílias, amigos, em especial uma família que bem ali hoje, bem espiar, minha tia e madrinha Dúcia, Nené, todos aqueles amigos que bem de brava, e às vezes está com nós ali, e todos aqueles outros amigos que não conhecem de alguma forma. Minha cena brava, não cria na fogo, então minha sotaque é de fogo. Mas sou acostumado a papel português de Brasil. Então, para mim, hoje, pregando a crioulo é um desafio. E ainda pedi que nos ora para que, se de vez em quando sair um português lá, que é estranho, né? Alegria também poder ouvir o pastor Domingos ali. Deus seja louvado para ouvir o ministério. Irmão? Então, homenagem já fica para o pastor Domingos. Então, tá passar mensagem para ele. Não, pastor Domingos está lá. Pastor Domingos próprio, quem você falou? É para o pastor Domingos. Usado para o pastor que está lá atrás, próprio. Pastor que está lá, né? Ah, ok. Então está certo. Queridos, nosso texto que nos está lendo, amanhã está lendo João capítulo 1, pode deixar a Bíblia aberta enquanto estou fazendo a introdução. Se o microfone estiver dando muito microfonia, pode trocar para um de mão, não tem problema. Você terá um pouco de microfonia ali. A minha era pastor sempre começando o ministério em 2012, começando em capital, na cidade de Porto Velho de Rondônia, norte de Brasília. Pastor Alex deveria conhecer mais ou menos aquela região. Quando tinha presidente Tchumã, ele fazia entrevista, ele falou assim, hoje, de cada 10 pastores que chega ali na campo, 10 tabapa, de cada 10 pastores que chega ali na campo, 10 tabapa interior. Na Brasília tem uma brincadeira que eles falam assim, de cada 10 que chega, 11 tabapa interior, para falar que não tem chance nenhum de alguém começar na capital. Mas, se uma não está falando para que cargas d'água nunca saber, começar na capital. Eu trabalhei 4 anos, de primeiros 4 anos de ministério, não trabalhei na capital. Mas que o presidente já falava para mim, hoje, depois de 2 anos, eu estava para o interior. 2 anos que mandamos para o interior. Ele falou, de mais 2 anos, eu estava para o interior. E no final daqueles 4 anos, Deus dá uma oportunidade de trabalhar no interior. E aquele testemunho lá que Bodia foi num lugar chamado Maués, que está no centro de Amazônia. Um lugar onde teve privilégio de pastorear 25 congregações. 8 na cidade e restante na Rio. E me era pastor de 5 igrejas na capital. Tem alguém que fala assim, cuidado com a oração que você está fazendo, para o amor de Deus poder responder bem. Então, se você está pedindo com fé, está pronto para a resposta de Deus. Eles falam, vou querer missão? Então, toma missão, 25 igrejas. E centenas de comunidades sem presença adventista. Um sonho realizado para morar incrível viver a missão. Falei, pastor jovem, tem que ir para a missão. É que o pastor que já dá tudo ser vida no ministério, que tem que ir para a missão, ele está fazendo missão também em outro contexto. Mas pastor jovem, que tem sangue, que tem força, que tem vigor, que tem que ir para a missão. Fala, Deus não está gastando a missão. E Deus manda lá para Maués 25 igrejas. Tinha igreja que tem que Tetigaba, era moda rei, pastor de bem, e batismo, e santa ceia, e visita, e tudo coisa. Está fazendo aquele um final de semana.
Então, que para baixo todo dia. Lugar que talvez está passava 5, 6, 7 dias, está viajando no interior, longe de esposa, que tem telefone. Ele falou, bom, um dia de coragem. Se marido está vivo ou está morto, tem que saber 10 dias depois. Falei, assim, mas Deus está cuidando de bobão, está na obra de Deus. E Deus tem dado nós experiência extraordinária naquela região. Hoje, meu pastor de uma igreja grande, principal igreja de um estado, meu pastor daquela igreja. É um projeto, o pastor Alex conhece bem que esse projeto lá no Brasil. Mas, não sabemos o maior desafio que não tem nos centros urbanos. Mas aquela experiência, ela marcando como algo extraordinário, para morrer viver meio a pessoas simples. Pessoas que tinham muitos recursos, que tinham muitas condições financeiras, mas pessoas totalmente entregues e comprometidos com a obra de Deus. E como foi pastor nesses dois lugares, a gente está fazendo uma comparação, a gente está falando assim, Deus, se que as pessoas tivessem muito, será que esta fazia mais cheio para nós? Não tem que entender que sim, para morrer as pessoas comprometidas. Mas tem que mudar para centros urbanos, para lugares onde que pessoas têm condições, onde é que pessoas têm meios, esta fazer menos que as pessoas que têm meios. Então fica a pergunta, Deus, será que se tivesse muito, esta passava a fazer menos? Ou bom que tem mais, que tem uma condição melhor, se eu tivesse menos, passar a fazer para mais ou a fazer para menos para Deus? Missão tem a ver com fazer aquele que está no bom alcance, independentemente de condições. É suma como fidelidade. Toda vez que eu ouvi alguém está falando assim, se não tivesse dinheiro, não está ser fiel, é que está ser fiel. Se não tivesse tempo, não está fazer a obra de Deus, é que é verdade. Deus foi para ser fiel naquele pouco, não de que buscar. Na parábola de talento, dono de terra está a fazer um teste. Ele dá pouco coisa, ele fala, se os cuidar daquele pouco, não observa quem que pode dar herança total. Então, ser fiel na pouco. Testemunha na onde que vos tiveram. Um texto de João, mas não estou daqui a pouco, vá para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. É um texto conhecido. Que nosso amigo que está ali está acompanhando ali, que bem convidado para alguém, está pedindo a alguns membros que hoje se tudo alguém tem Bíblia perto para eu poder acompanhar leitura. Mateus 28, 18 a 20. Texto está na butela. Sei que a palavra de Deus está falando. Jesus aproximando disse-lhe, toda autoridade me foi dada onde? Nos céus e na? Ide, portanto, e fazei de todas as, batizando-os do Pai, do Espírito e ensinando-os a todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Este texto está apresentando a possibilidade de missão ser cumprido na sua totalidade. Se não comparar aquele texto ali com Mateus 24, 14, Mateus 24, 14, é que uma hipótese, mas é uma profecia. A Bíblia está falando, o evangelho está a ser pregado a todo mundo, para testemunha a todas as nações, e então, fim, está bem. Jesus está falando naquele texto, mas tudo condições de autoridade, de suporte, de oportunidade, de Espírito Santo, junto com o seu povo, para cumprir missão, já está estabelecido. Agora, precisa de alguém para baixo. Pastor Alex, tem uma frase lá no Brasil que diz assim, olha, a seara é grande, mas os cearenses são poucos. Os cearenses brincam com os cearenses sobre isso. A seara é grande, mas não são os cearenses que são poucos. São os ceifeiros, os trabalhadores, aqueles que vão para colher, aqueles que trabalham para fazer obra, para semear, para colher, para que sementes poder dar fruto. Então, Jesus está falando o quê? Nós vamos fazer discípulo. Toda autoridade já foi dada, todo conhecimento já foi dado, o Espírito Santo também, segundo o livro de João, capítulo 16, para relembrar-nos coisa que ensina-nos durante aquele tempo, para que nós lembre tudo coisa que ensina, para que nós podemos levar ao mundo. Tudo condições está estabelecido. Evangelho precisa ser pregado. Para morrer que o evangelho precisa ser pregado, para morrer Jesus quer bem. Jesus quer buscar-no. Jesus quer levar-no para o céu.
Jesus quer dar vida eterna, um saber, mas muito de nós, ou a maioria de nós, não está no país de sonho, de maioria de ser humano desta terra. Mas esse país é melhor que país que Jesus está preparando para mim. Essa cidade é melhor do que Nova Jerusalém. Para Nova Jerusalém, que tem dor, que tem sofrimento, que tem morte, que tem angústia, que tem separação, que tem criança abandonada, que tem lar destruído, que tem órfãos, que tem mendigo na rua. Nova Jerusalém. É cidade que Deus está preparando para mim. Então não quero me acostumar demais com essa terra. Pelo amor de Deus, está preparando uma cidade. Evangelho está sendo pregado a todo mundo. Por isso que não tem que ir. Nós vai. Nós viaja. Nós jogamos perto de casa. Nós vizinhança. Nós jogamos na família. Nós jogamos no nosso Facebook. Nós jogamos nas redes sociais. Tem alguém para nos proclamar mensagem. Para poder me estar bem. Nós vai para poder bem. Assim como aquele frase. Se acabar para o céu, consolador que está bem. Então nós vamos também para o mundo. Para quem poder bem. Para bem buscar nós. Para levar nós para o céu. Bom. Jesus passa todo o seu ministério preocupado com aquilo. Na mão de quem é que está cheia a igreja? Na mão de quem é que está cheia a igreja? Como pastor não tem tio aquela responsabilidade lá. Mas aquela responsabilidade é só de pastor. Toda vez que o pastor viaja, ele está cheia a igreja na mão de anciãos, na mão de líderes, de pessoas que estão ajudando no processo de cuidar de igreja. E Jesus, ao longo de 3 anos e meio que ele vivia na terra, ele tinha só uma preocupação. A preocupação de Jesus era preparar aqueles que estavam continuava a cuidar dessa igreja. Quando ele conversa com Pedro, lá na Lucas capítulo 21, na Lucas 9 primeiro, ele perguntasse, quem que gente está falando é filho de homem? O discípulo faz, não, João Batista, Elias, essa está falando um monte de coisa sobre nós. E Jesus hoje para eles então perguntar, nós, o que é que nós está cheio de mim? Pedro fala, não é filho de Deus. E Jesus fala, que foi carne e sangue que revela aquela palavra. E está chamando atenção para mostrar que Jesus estava dando importância à opinião de pessoas de fora, mas estava preocupado com o que os discípulos estavam pensando. Eu parei para pensar aquilo? Para mostrar que Jesus estava preocupado com a formação da identidade ou da visão missiológica de discípulos. Jesus está falando assim, pode passar 20 anos ali na terra, mas se você compreender que o Zé quem crê faz, não está acabando de está acabando com a igreja. Por isso que Jesus está preocupado com visão. Visão que você tem, leitura que você está fazendo de mundo e de igreja, é que está nortear respostas que você está dando em momentos de decisão. O Zé que nós está fazendo com a igreja, e na mão de quem está achando a igreja. E que ele está aparecendo várias vezes ao longo do ministério de Jesus. Sempre que Jesus está falando com os discípulos, ele perguntava, nós entender o que é que fazem nós? Na parábola de semeador, eles não entendem nada. Jesus vai explicar. Quando Jesus estava entre pecadores, exemplo, na casa de Zaqueu, eles não entendem o que é que Jesus está fazendo. Jesus está explicando, fez entender. Lá na João 13, Jesus começa a falar para pé de discípulos. E no final pergunta, nós entender o que é que fazer? Eles querem entender. E Jesus todo o tempo pensa assim, mãe, na mão de quem é que está cheia a igreja? Eles querem entender. E Jesus explica lá sobre liderança, sobre humildade, que maior no reino dos céus é aquele que está pisando aquele outro, mas é aquele que está servindo. E Jesus continua na Lucas 9, Jesus conversa com ele sobre aquilo. Na Lucas 21, depois da ressurreição, Jesus chama Pedro, pergunta a Pedro sobre amor. Pedro, depois que passa 3 anos e meio conosco, já morrer na cruz, vou negar 3 vezes, nem a olhar, transmitir o perdão, vou chorar, vou arrepender. De entender o que é amor? Vou amar? Pedro, para 2 vezes, tenta dar uma resposta de esquiva para Jesus. E na terceira, Jesus pergunta-lhe onde ela nasceu hoje, ele lembra-me Jesus conhecer tudo coisa, e fala, Senhor, não saber tudo coisa. Não já entende igual? Então, cuida da minha igreja. Vai pastar em ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Na mão de quem está cheia a igreja, essa era a principal preocupação de Jesus. Para modo de discípulos, eles devem compreender que eles tinham missão de levar o evangelho. Eles devem tornar uma tetes,
aquele que te compreender, aquele que te seguir, que absorver de semestre todo o conhecimento, e agora ele é um matetés, ele é um discípulo, está bem para levar esse evangelho. E se eu conectar o texto de Mateus 28 com Atos 1:8, ele está falando, mas cara só um matetés, eles eram também mártires, eles eram mártires, que eram testemunhas, eles eram testemunhas, discípulos que tornam testemunhas, e mártires bem ganhou uma conotação de uma palavra, um sentido de que esse que está pagando com a própria vida. Mas mártir, no seu sentido original, é testemunha. É aquele que sabe a testemunha de algo que ele vive e algo que ele tem convicção na ele. Jesus está falando, nós estamos sendo discípulo com testemunho, para nós viver, coisa que viver, que ensina nós. E nós estamos fazendo uma obra maior do que ele que fazer, liderado para o Espírito Santo, se você crê, amém. Mas a história continua. Jesus, lá na Getsemane, nos últimos momentos, antes de entregar a vida, que foi uma das maiores tentações que Jesus sofreu, quando ele olha para trás, que os principais líderes, na mão de que ele cresceva a igreja, estava a dormir. E Satanás começou a fazer tentação. Mas não tem certeza que parece que nós estamos morrendo? Vale a pena? E Jesus, de Isaías 53, sim, tá vale a pena. Fruto está ser teu. Fruto está ser bom. Vale a pena ir até o final. E Jesus, encorajado para aquela cena de futuro, ele bater fim da sua vida para cada um de nós. Nunca creio hoje falar de nenhum daqueles discípulos. Não creio falar de uma outra pessoa. Que esta passa ali. Pronto. Eles eram matetés, discípulo e também um mártir. Mas vá comigo para o livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Vou chegar a João daqui a pouco. Vou acabar para colocar aquele texto de João um pouquinho na frente. Atos, capítulo 8. A Bíblia está aberta. Amém? Atos, capítulo 8, a partir do versículo 4. A Bíblia está contando a história de um homem que chama Filipe. Nós do concerteu na história de eunuco, que vai aparecer a partir do versículo 26. Diz, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, Filipe descendo à cidade de Samaria. De Samaria anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânime às coisas que Filipe dizia, ouvindo-os e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Versículo 1 de capítulo 8 está falando, mas naquele dia, logo após o apedrejamento de Estevão, grande perseguição levanta, e todos foram expulsos ou dispersos, menos os apóstolos. Bom, no mês de pergunta quem que é Filipe. No conche Filipe para a história de ele com o eunuco. Espírito Santo levá-lo, pelo companhão carruagem, e ele dá um estudo bíblico, quanto tempo nunca sabe, mas foi ao longo daquela viagem, e no final do estudo bíblico, o eunuco foi batizado. Mas não encontra pelo menos 4 referências de Filipe. Não me conche um pouquinho quem é esse Filipe. Primeira referência no Tatiana João 1,45. Dê um pouquinho para trás da Bíblia. João capítulo 1, versículo 45. João 1,45. Está falando assim, ó. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno. No dia seguinte, para no dia anterior, que está no versículo 35, Jesus tinha chamado André, e André tinha Pedro. Interessante que o ministério de Jesus, a escolha de discípulo, primeiro, começou com oração. Jesus, naquela noite anterior, antes de escolher seus discípulos, Jesus ora para a noite inteira. A Bíblia está daquele ênfase lá. E alguns até estão conectados, assim, Jesus ora a noite inteira, se ele ora 12 horas, para cada discípulo ele ora 1 hora. Para quanto tempo tem orado para tomar decisões importantes na vida?
Decisões de relacionamento, decisões de trabalho, decisões que envolvem a vida como um todo. Jesus ora cerca de 1 hora para cada discípulo. Mas o chamado dos discípulos começou com missão. Jesus chama André, é capítulo 1, versículo 35. Ele chama André, logo depois, André vai, ele chama Pedro, versículo 40. Logo em seguida, Jesus chama Filipe no outro dia, e Filipe vai e chama Natanael. Evangelismo pessoal, nós temos que ir, nós temos que fazer discípulo, não tem que compartilhar reino, não tem que ter visão de que reino é para ser compartilhado. E que tem nenhum missionário, embora não está fazendo missão, não tem via missionário, mas que tem nenhum missionário que é tão eficaz quanto o missionário nativo. Que é aquele que está falando a pessoa na sua própria língua, que está conhecendo as suas próprias culturas, que está conhecendo nuances de seu próprio povo. É poder testemunhar melhor do que pessoas estrangeiras. Mas tem lugar que estrangeiros é necessário vai. É por isso que Deus quer permitir que anjos pregassem o evangelho para nós. E nós mesmos temos que pregar para nós semelhante. Então, primeiro Filipe, que está parecendo um Filipe que é apóstolo. Que todos nós conhecemos. Possivelmente ele teria morrido com 80 e poucos anos de idade e morrer crucificado. Mas Filipe que parece no capítulo 8, que vai falar com o eunuco, será que foi Filipe ex-apóstolo? Será que foi Filipe ex-apóstolo? Não trabalha para Atos 21. Atos 21. Um pouquinho lá mais na frente. Atos capítulo 21. Versículo 8. Vou poder ler a partir de 7. Você está falando no relato de quando Paulo vai para Cesareia. Se Paulo, depois que ele converter, ele começa a fazer várias viagens, principalmente para lugares onde é que evangélico tinha chegado, ou para passar para confirmar igrejas que ele tinha fundado. Ele disse assim, quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Bom, ainda conheci Filipe, um apóstolo, que quase nunca tinha mais referência a ele na Bíblia. Agora, nós temos um Filipe que Paulo está chamando de evangelista. Ok? Evangelista e um pai bem conservador que conseguiu educar seus filhos na igreja a ponto de seus 7 filhas ser profetisas. Bom, então já tem um Filipe que é apóstolo e tem um Filipe que é evangelista. Mas Paulo dá uma dica ali muito importante, que ele fala que aquele Filipe ali, que é evangelista, era um dos 7. Quem era esse 7? Esse 7 que está aparecendo no capítulo 6. Se bubar comigo de volta para capítulo 6, de Atos, no Tachã, instituição dos diáconos. Então, Filipe, que é evangelista, lá no capítulo 21, ele era diácono. Como que a história ele surge? Igreja está crescendo. Nós sabemos naquele tempo, criam um hábito, igreja, comunidade, igreja junto, igreja que um cuidava de aquele outro. Quando alguém vendia alguma coisa, esta compartilhava, esta estava unânime na templo está repartir pão, um cuida do outro, igreja está pastoreia membro, que ali que é plano de Deus para ser igreja no Novo Testamento. É que pastor para cuidar de igreja, no sentido individual, de pastoreio, de evangelismo pessoal. O pastor está fazendo aquilo também, mas o ministério é compartilhado. Um vez eu estava na evangelismo 3º ano, pastor. Em para uma igreja, numa cidade próxima, lá na Bahia. E enquanto eu estava naquela igreja, um irmão que tinha bastante posse, ele buscar no hotel, ele levando para a igreja, etc. E no caminho, você está conversando, você está perguntando a igreja que você vai fazer conferência. Irmão, eu falar um pouquinho de igreja. Tem visitas na igreja, tem pessoas que já estão estudando a Bíblia. Pastor, já tem tempo, igual que nunca tem muito interessado na igreja. Eu falo para Modi, último obreiro bíblico que bem já tem uns anos. E ali, quem que está fazendo trabalho é só pastor e obreiro bíblico. Eu falo, mas para Modi, nós nunca tem tempo. Nós já ajuda nós dízimo com nossa oferta, agora é nosso pastor com o obreiro que está para fazer obra. Que visão distorcida.
Que visão de missão distorcida. Deus que criou o dinheiro para a obra. Primeiro Deus criou. Primeiro Deus criou encaixando a boa agenda. Que boa agenda tem espaço para Deus e para ser obra. Dinheiro é um detalhe à parte, que é importante também, mas é que é o mais importante. Deus pode levantar dinheiro de qualquer lugar, mas Deus precisa de uma obra que talvez só bom poder fazer. Tem pessoas na boa família que só bom poder ganhar. Tem pessoas na boa trabalho que só bom poder alcançar. Tem pessoas na boa vizinhança que só Deus, através de bom, poder alcançar. Dinheiro tem seu lugar, mas nada que te substituir obra e bom envolvimento pessoal. Então, lá no capítulo 6, acompanha a leitura lá, vou poder ler, enquanto não resumir aquele capítulo lá. E mulheres, pessoas que, viúvas, órfãs, pessoas que estavam a ser atendidas, começaram a crescer tanto, a ponto que apóstolos estavam ocupados demais, que tinha tempo para pregar o evangelho. Igual quanto a igreja, nesse ministério, não está passando por algumas igrejas como que lá, pastor? Igrejas onde é que comissão de igreja 5 horas. Só trata problema. Irmão, foi aquele para fulano de tal, pastor subiu na púlpita, foi tal coisa, indireta foi para mim. Não está começando, cá tem tempo de planejar missão. Se for para manual de igreja está franco. Mas assunto que deve mais ocupava, nossa comissão era planejamento de evangelismo. Mas amém ou misericórdia? Para que ela está lá na manual, agora já me pergunta na nossa comissão. Não está achando? Não está achando? Não, pastor, tem que resolver aquele problema de aquele... Apóstolo está tão ocupado que estava a esquecer o principal, que era pregar o evangelho. Então, o Espírito Santo toca na e faz, opa, não você está caindo na armadilha, dentro de igreja. Você está ocupado com evento demais. Evento, pastor, nosso calendário, não sei como é, mas na divisão sul-americana, o calendário é um desafio. Evento disso... Tem sábado para tudo. Sábado de Ministério da Mulher, de aventureiro, de desbravador. E um dia desse um pastor levantou e falou, quando que está ser sábado do Senhor? Para amor de tudo, departamento tem um sábado. E o Senhor está ser quando? Calendário. Não está caindo na armadilha. Não está ocupado demais. Nunca está pregando evangelho. Ele falou, então é o seguinte, nós estamos escolhendo 7 homens. Homens cheios de espírito. E nós estamos impôs mão, nós estamos dando o Espírito Santo. Esta bagulho fazer aquela obra de atender, de assistência, nós agora vamos pregar o evangelho. Nós estamos dedicando no ministério da palavra. E escolhe aqueles 7 homens que está parcelando no versículo 4. Ele fala, quanto a nós está consagrando a oração, o ministério da palavra, então não está escolhendo aqueles homens, que era Estevão, Filipe, Prócono, Nicanor, Timão, Parmenes e Nicolau. Filipe, então, era diácono. O que é que diácono está fazendo na igreja? O que é que diácono está fazendo na igreja, irmãos? O que é que diácono está fazendo na igreja? Está a ter oferta, o que é mais que diácono está fazendo na igreja? Enche tanque batismal no dia de batismo, o que é mais que diácono está fazendo na igreja? Ajuda na Santa Ceia, o que é mais que diácono está fazendo na igreja? Quantos querem ser diácono jovem? Quantos jovens querem ser diácono na igreja? Irmãos, quem que está batendo oferta agora? Nós estamos incentivando o jovem para ser diácono na igreja? Quem que estava pregando? Não, o pastor estava pregando. Quem que estava cantando? Não, cantor estava pregando. Nós é oferta. Filipe era diácono. Quem que era para estar pregando o evangelho? Apóstolos. Mas voltando para o capítulo 8. Voltando para o capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Naquele dia, levantou grande perseguição. Para que perseguição levanta? Para que perseguição levanta? Para estar sentado. Levantou perseguição. Nós está levantando a perseguição, está para nós vai. Jesus já tinha falado para os vai, mas que está tudo. A hora que não está na zona de conforto, nunca te sente necessidade de vai. Nós está salvo. Não tem a pena inspirada. Nós é a igreja melhor que os outros, né? Que os outros estão perdidos, nós está salvo. Para que não está vai? Deus sempre na final, igual Jonas, ele está dando um jeito de salvar aqueles guentes. Nunca mais está vai. Jesus falou, espera, então está dando perseguição, provação. Mas é cabeça dura que é o seguinte. Onde é que o versículo está falando? Naquele dia a perseguição levanta. Todo alguém foi dispersado, menos apóstolos. Quem que era para estar dedicado à pregação da palavra? Apóstolo. Quem que era para tomar frente e para baixo? Apóstolo. Mas eles ficam na Jerusalém. Jerusalém estava, sabe, demais.
Jerusalém estava bom demais. Ei, jovem, ei, olha, espia para mim ali. Jovens, médicos, enfermeiros, dentista, advogado, engenheiro, qualquer área de trabalho. Ei, mundo também esteve. Mundo também tem missionários. Mundo também tem na força, na pujança, na juventude. Da melhor de boa para Deus, é que ele que Eclesiastes 12 está falando, lembra do criado nos dias de mocidade, é que só para entregar a vida a ele, é para servir. Ele fala, antes que ódio virava o sucuro, antes que dente cair de boca, antes que cujar ficar pisado, é que ele que está falando, servir Deus hoje. Sonha ser um pastor, sonha ser um missionário, na qualquer área que você tiver, servir ao mundo, amar o próximo e servir ao mundo para que Jesus possa voltar nos nossos dias. Deus falou, quem quinta manda agora, para onde apóstolos, tudo sentado na Jerusalém. Quem quinta chama? Opa, tem Filipe. E Deus chama Filipe. Filipe era diácono. O que diácono está fazendo na igreja? Diácono está fazendo evangelismo? Diácono está fazendo conferência? Não, aquele é trabalho de pastor. Aquele é trabalho de ancião. Diácono está fazendo visita? Era para fazer, para morrer aquele que Manuel está falando. Mas ancião. Nunca tem muita instrução. Quem curta por um diácono? Nunca tem muita instrução. Chamba estudo bíblico, quando tem um ancião que o pastor está para estudo bíblico. Enquanto não tem 5 pastores na região, 5. Quando que 5 pastores estão de estudo bíblico para todo mundo que não tem dentro desse país? Ou pastores que tem ali? Deus precisa de bom ministério, sacerdócio de todos os crentes. Deus dá dons e talentos para aquela, para envolver na obra de Deus. Então Deus chama um diácono. Aquele diácono que Deus chama, que é Filipe, ele é um diácono que Paulo também chama de evangelista. Para modo que Paulo, lá na Atos 21, chama Filipe de evangelista, se ele era um diácono. Para modo de quando, do ponto de vista do Novo Testamento, primeiro que compreender a grande comissão e vai para gentios foi Filipe, antes mesmo de Paulo. E para onde que ele disse? Para Samaria. Para onde que Filipe disse para Samaria? Para onde o apóstolo estava limitado. O apóstolo estava limitado para uma visão distorcida de missão. Estava chama missão é só na Jerusalém, mas Jesus já falava eles era até confins da terra. Estava limitado por um preconceito étnico religioso. Povo de Israel é povo santo, é povo de Deus, mas aquele outro povo é um povo que está perdido. E que ele perdura tanto até Atos capítulo 10, na visão de lençol, que tinha tudo aqueles animais limpos e imundos, e Pedro falando que está comendo limpo nem imundo, para modo de limpo está junto com o imundo, e ter que limpo está junto com o imundo, limpo está torna imundo também. Deus até fala, não, nunca está fazendo exceção de pessoas, vai fazer minha obra. E ele disse lá para Cornélio. Quanto tempo eles demoraram para compreender a visão que Deus queria passava para eles? De que igreja é missão, de que reino é missão. Estava limitado para esse preconceito, estava limitado para uma arrogância de status. Nós é apóstolos, é diácono, então nós nunca podemos fazer essa obra. Estava limitado também a uma geografia. E sabe o que aquele texto lhe ensina? Mas Deus está usando o mais improvável na hora que Ele precisa. Talvez por isso você está se sentindo incapacitado. Por isso você está falando, alguém ali que está hoje para aquele outro, está falando, Deus abençoa fulano, tem talento, me tem. Talvez você está falando assim, mora nem a igreja, cansado de papel consciência, pastor, é eu que tem que pregar. Igreja, não tem só 12 igrejas, não foi pastor de 25, hoje tem só 12. Pastor, eu que tem que pregar, para modo de gente está bem ali, para bem ouvir. Não está torto. Gente tem que bem ali para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus pode ser proclamada para cada um de nós. Desde que não tiver, Espírito Santo de Deus. Desde que nunca vá para ter nossa palavra na puto. Desde que deixa Espírito. Então o Espírito Santo, Deus está usando os mais improváveis para ele fazer essa obra. E se preconceito e geografia estavam a limitar discípulo, minha pergunta é, como é que você está limitado hoje de fazer a obra de Deus? Como é que está limitado de boa como família, como as crianças, como recurso, como tempo para fazer a obra de Deus? É uma jornada de trabalho. Quem tem, se nunca tem tempo para fazer a obra de Deus, testemunhando o trabalho. Como é que você está limitado de fazer a obra de Deus? É recurso? Fazer com o pouco que você tem. É talento, acreditar no Espírito Santo, que está cheio ninguém sem dom, sem talento, para morrer. Ele crê que todo mundo pode servir na obra.
Então, mesmo que você seja um diácono, mesmo que seja aquele que trabalha só água para pregador, Deus pode fazer de bom um grande instrumento. Mas coisa que está limitado é vergonha de pregar o evangelho. Lembra Paulo Fran? Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, tanto judeu quanto grego. Tem uma visão distorcida de missão. Você chama missão é só para aqueles que é remunerado. Então Jesus canta volta tão cedo. Quantos camp meeting não tem que bem? Tem que Jesus vem. Quanto de boa que preocupa, assim, não tem que levar alguém comigo na camp meeting. Para modo de mensagem que no Satabá Bíblia pode ser que seja a última oportunidade. Deus está chamando cada um de nós para ser obra de pregação do evangelho. Agora, 3 coisas estão chamando atenção na vida de Filipe. 3 coisas. 3 características que todos nós devemos ter. E que discípulos demoram um pouco para ter. Primeiro, Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Filipe estava a viver plenitude, plenitude de Espírito Santo. Queridos, maior necessidade de mundo, escrever serva do Senhor, é que de coisas, é que de recursos, embora está faltando em alguns lugares, mas é de homens. Homens. Quando que estava falando aqui não se compra, nem se vende, que a consciência seja fiel ao dever como bússola é ao polo. Homens que estão permanecer reto, ainda que o céu está cair, essa está falando de homens cheios do Espírito Santo. Para só homens cheios do Espírito Santo tem capacidade de fazer coisas que está escrevendo naquela frase. Só homem cheio do Espírito Santo que negocia esses princípios, que negocia esses valores, que mide esforços e recursos para fazer a obra de Deus. Homem cheio do Espírito Santo. Minha maior oração é Deus fazer um pastor cheio do Espírito Santo. Nunca cristã nos melhores lugares do mundo. Até já apareceu oportunidade algumas vezes. Nunca cristã nos melhores lugares do mundo. Apenas pastor como objetivo final. Mas primeiro crescer um pastor cheio do Espírito. Para amor, se nunca tem Espírito Santo, é que maneira que ele está papel que está falando que ele tem Espírito Santo. Poder fazer tudo arte ali na púlpito. E vou falar, pastor, prega sermão com força. Mas Deus sabe o que está de dentro. Né? Deus sabe o que é performance e o que é realidade. Espírito Santo de verdade. Sabe o que você está faltando no mundo? É jovens com o Espírito Santo. O que está faltando no mundo? É crianças com o Espírito Santo. Adolescentes com o Espírito Santo. Famílias com o Espírito Santo. Jesus, quando ele foi para ser discípulo, antes de nos ir para o mundo, para pregar o evangelho, nós permanecer até que nós ser revestido de Espírito. Blindado de Espírito. Se boi desbravador de acampar algum beijo, eu sei o que você está falando. Líder falando que você vai fazer um acampamento de sobrevivência. E é só com mochila. Eu estava no meio de caminho. Lá na Brasília, esta põe aquela mochila, esta de botar ele dentro do rio. Se você aplica aqueles conhecimentos de sobrevivência que eu tinha, tudo buscou esta moeda dentro da mochila. Eu tinha que ter blindado, impermeabilizado aquela mochila com plástico. Espírito Santo é aquele revestimento que não tem. Antes de não sair para enfrentar a escola, cheio de ideologias seculares. Ora com os filhos, põe o Espírito Santo sobre eles. Antes de sair para enfrentar um trânsito cheio de pessoas estressadas, ora dentro do carro e pede que anjos de Deus protejam. Antes de enfrentar um trabalho, ora para que o Espírito Santo possa blindar e sobre vós esteja capa de proteção para que bufeca seja atingido. Homens cheios do Espírito Santo é o que vai fazer a diferença no mundo. Homens dispostos a ir. Tem que não estar cheio do Espírito Santo, não tem disposição para não vai. Tem que não estar cheio do Espírito Santo, não tem abnegação. Tem que não estar cheio do Espírito Santo, não está renúncia ao mundo. Mas é só o poder do Espírito. Você para morrer que tinha o mesmo está desanimado na fé. E para você está luta com a própria força. Pastor, eu me pastor de uma igreja universitária. Jovens universitários. E jovens universitários têm que estar junto. Pergunta de tudo quanto é forma e tinha os problemas também para resolver. Pastor, qual que foi o segredo da juventude? Foi o segredo da juventude? Vai contar o segredo da juventude? Não foi do que jovens que mais dá trabalho na igreja.
Alguns nem sabem que é verdade. Adolescente terrível. Deus usa o improvável. Nunca pensar ser pastor, mas Deus falou, lá no fundo do meu coração, nos está de algumas coisas que poder aproveitar para a obra. O resto tem que jogar fora tudo, mas algumas coisas dá para aproveitar para a obra. Se Buchan está fazendo um trabalho na boa vida, está transformando a boa vida, está fazendo de bom vaso de salvação. Falei, Deus, mas como é que é possível? Ancião de igreja, hoje eu falei assim, pastor, mas eu escolhi outra coisa para fazer? Não, Deus, para ti o tempo luta contra o chamado de Deus. Para ti o tempo. Angustiado dentro, falei, Deus, não tenho certeza. De tanto, e tem que as meninas que estão criando a igreja para ser pastor. E Deus falou, mas me increbo. Senhor, está usando improvável, então não entinca o espírito de Deus. No dia que estava na obra, para uma trapa de obra de Deus, não põe fora. Nunca crer. Crescer um instrumento na mão de Deus. E aquela oração ali que é só para pastor, é para todos nós. Deus quer fazer de bom instrumento de bênção, instrumento de salvação. Oh, irmãos, como é que tem pessoas que podem estar no céu se não fazer a obra que Deus deixar, não? Então tem que não ser cheio de espírito, não está esvazia do eu e não está encher de Deus. Não está abandonando pecado e não está aproximando de vontade de Deus. Tem que não ser cheio de espírito, não está deixando egoísmo e nosso coração tem encher de altruísmo. Nunca está preocupado somente com nós, mas está preocupado com o nosso próximo, com a nossa salvação de pessoas. Tem que não ser cheio de espírito, nunca está acomodado, não está preocupado em levar a mensagem. Deus quer que cada um de nós seja um homem cheio de espírito. Mulheres, marido cheio de espírito é o melhor marido do mundo. Maridos, mulheres cheias de espírito é a melhor esposa do mundo. Jovem, eu quero casar, ser feliz, eu quero encontrar um bom parceira para a vida. Buscar alguém cheio de espírito. Então, quem é cheio de espírito vai ser um bom marido, vai ser uma boa esposa, vai ser um bom pai, vai ser um bom profissional, vai ser um bom cidadão do mundo. Cheio do Espírito, que é cheio de ira, cheio de cólera, é cheio do Espírito Santo. Mas jovens que creem, homem cheio de Espírito. Você crê jovem cheio de Espírito. Você crê jovem cheio de outras coisas. Eu conheci um jovem chamado Manuel. Tem que escrever essa história na Meditação Jovem 2022. Essa tinha uma bela profeta. Um jovem de 19 anos que queria namorava com ninguém. Que estudava. Diretor de escola sabatina. Homem comprometido. E seus colegas tinham uma bela profeta José. Para modo que queria saber de coisas do mundo e queria saber somente de coisas de Deus. A hora que não está cheio de espírito, coisas espirituais está traindo mais que coisas desse mundo. Mas a segunda coisa que está chamando atenção na vida de Filipe é ser disponibilidade. Ali, no capítulo 8 de Atos, a Bíblia está mostrando cerca de 5 vezes que o Espírito Santo move Filipe. Não se lembra lá no deserto que Satanás levou Jesus para o monte? Filipe está na mão do Espírito Santo, à disposição do Espírito Santo. Além de ser homem cheio do Espírito, está à disposição do Espírito Santo. O Espírito Santo move ele de diácono, evangelista. O Espírito Santo move ele para Samaria. Depois a Bíblia está falando de Samaria. O Espírito Santo leva ele para o lado de carro de eunuco. E depois do final que ele termina de falar com o eunuco, o Espírito Santo panhal, vai pôr lá num lugar que chama Azoto. E lá ele continua a pregar o evangelho até Cesareia. O homem é à disposição do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fala hoje, mas tem que muda de onde é que você está morando. Para morar num lugar, para morar lá, você vai pregar. É difícil. Um jovem que você está pensando em carreira profissional, não quer que muda para carreira profissional. Para morar naquele outro livro, vai servir melhor. Não está falando, Deus, conta comigo? Ou não está falando, nada, Deus, tinha uma outra para morar, me gosta de ansunha com aquela carreira ali. Mas aquela carreira ali está ligada à terra, e nós não estamos no caminho para o céu. E terceira coisa que chama atenção na vida de Filipe, experiência. Hoje, no tempo de prova, no tempo de dificuldade, a experiência de outros pode animar, mas está servir como fortaleza. Não tem que criar nossa própria experiência com Deus. E missão, nada, estudos recentes sobre como jovens podem permanecer na igreja, ou que deixar a igreja. Uma das coisas que jovens estão falando é algo que está conectado à missão, não apenas entretenimento. Um tempo desses um estudioso falou assim, Obi, nós crianças podemos aprender matemática, podemos aprender? Poder? Sim. Nós crianças podemos aprender física, sim ou não?
Nós, crianças, podemos aprender química. Sim ou não? Sim. Mas teologia, você também que pode aprender. E no lugar de teologia, não te dá entretenimento. É por isso que essa tem fundamento. Por isso que essas casas espirituais são edificadas sobre a areia. Filipe tinha experiência com Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, disponível na mão do Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo e você está disponível na mão do Espírito Santo, o Espírito Santo gosta de levar para experiências com Deus. É uma hora de ter que pedir a Deus, dar paciência, mas eu creio que Deus põe alguém chato no caminho. Como é que você vai desenvolver paciência? Deus dá paciência para lidar com esse cônjuge. E Deus te dá um cônjuge que trabalho duro para lidar com ele. É para desenvolver paciência. Missão está desenvolvendo a nossa experiência. Experiência com Deus. Não está falando assim, Deus, não tem que ser um pastor, não está bíblica a história de pastor Bulão, tá leva aqueles livros, não está falando assim, Deus não tem que ser um pastor que tem história para contar. Pastor Falkenberg está ali, no ano 2014, em aplicar para ser missionário no Oriente Médio. Pastor Falkenberg estava na China. Nunca fazia entrevista com ele, fazia entrevista com o pastor de Mongólia. Aí no Cabai. Esse ano, nós estamos na aplicação de novo, para a janela 10/40. Nós estamos na segunda fase. Nunca sei se usava Missionary Focus. Talvez alguns já ouviram estar falando de Missionary Focus aqui. Um novo ênfase que a igreja está dando para enviar missionários para o mundo inteiro. Tem que ter experiência para contar. Então, voltar à cena de Maués. Ouve aquela frase ali primeiro. Que frase primeiro? Ouve ele, antes de mostrar o que ele foto. Could you go back, please? Back. Não passa, para trás. One more. Ok. Sempre que houver um homem disponível, corta aquela frase logo bom. Sempre que houver um homem disponível, haverá um plano. Uau! Verdade ou não? Quando Natan fala para Davi, bode peca, aquele homem ele peca. Não, Davi reconhece em peca. Ele fala, Deus já perdoava, vovó. Deus já conhece o coração. Na hora que você decide estar disponível, Deus já tem um plano preparado. Deus já tem um lugar para o trabalho. Deus já tem um lugar para contribuir. E que ele mesmo usa, Ellen White está escrevendo no livro Beneficência Social. Há um lugar para cada um trabalhar na obra de Deus. Experiência, plenitude de espírito, disposição na mão do Espírito Santo, experiência. Quando eu era pastor, termina com a história. Quando eu era pastor na Porto Velho, então falei, Deus me dá experiência. Deus manda para Maués. E lá, em vez de carro, não tinha um carro, mas andava naquele carro poucos minutos na cidade. A maioria de tempo não pilotava aquele lanche lá. É um bote, né? Na calva não está falando bote, mas é um bote com motor forte, né? Nosso motor lá era 60, 90. Tinha 2 lanchas. E que a experiência é marcante, para modo foi um lugar mais desafiador que trabalhei até hoje, não pode trabalhar em algum outro lugar mais desafiador. Mas poder falar assim, não, nunca precisa pastores só para lugar desafiador, é verdade. Hoje nos precisa muito mais obra na cidade do que fora. E graças a Deus que a igreja está abrindo mente para aquela cidade. Cidade é um lugar onde precisa mais do compartilhar o evangelho. Você está num lugar onde missão é mais necessário do que muitas partes do mundo. Mas não viver uma experiência que minha vida, minha mente muda e fazer com que decidisse ser um pastor missionário ao longo de minha vida. Onde quer que estiver. Não creio que minha vida sempre seja norteada de missão. No lugar que está pastor hoje, que tem lugar para plantar igreja. Ao redor, todo lugar tem igreja. Caça, semana Brasil está falando, uma cidade que tinha igreja a 64 quilômetros, no plantão igreja lá. Missão. Na verdade, era para missão você correr atrás de nós. Era nós para estar correr atrás de missão. Fala, Jesus, o que é que tem para fazer ali? O que é que pode ajudar ali? Mas nós nos esperamos Jesus te humano, com na porta, vai ter dano com chicote para não vai. Eles estavam num evento na Amazonas, I Will Go. Não fica 3 dias dentro de um barco. 300 e poucas pessoas, vários barcos. Seca estava tão grande que barco que até conseguia atracava. Não tinha que carregar tudo coisa de carro para barco. Eu falei, pastor,
Me tem que ajudar também. Então comecei a pôr cadeira na cabeça, a carregar coisa. E passa, tinha 3 jovens dos 18, 19, 20 anos. Saqueiro, tá para pegar o companheiro. Passa na um beijo, aquele coisa batangunia. Eu já sabia alguém de Cabo Verde como é que é. Então na passa, encosta a garganta, esse custódia. Já passou na TV, eu falei, eu custódia maturar, alguém se trabalha ali, nós ali, saqueiro. Não, é porque nós somos da mídia. José, desculpa. Nós somos da mídia. Você tira foto? Então tira foto com cadeira na cabeça. Tira foto com cadeira na cabeça, não tem que foto. Mas pelo menos tira foto, não toma. Uma boia de mídia, tudo alguém se trabalha ali, você espera hora de mídia, chega para trabalhar. Tem cristãos que estão parados, que essa espera para trabalhar. Essa espera decreto dominical para trabalhar. Agora está trabalhando para o decreto de surgir. Tem dinheiro guardado. Agora está de oferta para o decreto. De oferta para aqui. Compra o que você. Que está comprado, que está vendendo mais. Não, conta para o estudo bíblico. Para o estudo bíblico está aprendendo naquela época. Lá para o botar para identificar como cristão, tem que ter estudo bíblico. É hoje. Mídia. Jesus que tinha alguém de mídia, como mídia, falou de mídia, mas ser um missionário. Mídia é muito importante na pregação do evangelho. Hoje que está cogitando a pregação do evangelho sem pensar mídia, mas nós é uma corporação. Está trabalhando junto, cada um está por morto a fazer um pouco. Não vai para Maués. Já nós não tinha 25 igrejas lá. Ali algumas missões que não está recebendo. Volta dois rápido. Acaba para passar demais. Pode voltar mais. Mais um. Que ele é uma missão que está recebendo de UNASP. Missionários universitários, inclusive, poder receber uma missão de nós também. Você levar um grupo de jovens para passar uma semana para fazer missão na Amazônia. Nós vai para outras partes do mundo. Nós vai. Em vez de estar sonhando só com o cruzeiro, é importante. Vai um cruzeiro e vai uma missão. Vou fazer o seguinte: eu estou dando dinheiro para um cruzeiro, mas toda vez que vai um cruzeiro, não vai uma missão. Está sendo legal ou não? Vai uma missão. Bom, importante. E lá está pintava o rosto, o povo fica parecendo igual a eles. Batismo, jovens estão entregando a vida a Jesus para uma experiência é marcante. Não deixa a primeira igreja de fala sateré naquele lugar. Torane uiania iate musso, a toda tribo, nação e povo. Língua sateré maué. Não foi pastor lá para 3 anos. Não sei, mas Deus tem levado me para lugares de mais importância. Mas nunca vive uma experiência tão marcante. Você é para amor de lugares, é para amor de pessoas. Deus tem pessoas em todo lugar. E lá está na cozinha de Sesca, esta chama de fumeiro. Ele está preparando tapioca de mandioca, a coisa mais sábia do mundo. Na calveira que está fazendo tapioca, está fazendo farinha. Eu falo, não queria fazer com nós lá. Para amor desta dava-me comida lá na cabo de convidado. Eu falo, não queria comer junto com nós. Eu queria balana Sesca cozinha, vai fazer tapioca com essa. E aquele foto lá para mim e já recebi o presente no ministério, então recebi presente, estava fazendo semana de oração, recebi presente. E ela não sabia que eu gosto muito de presente. Mas aquele para mim não quis mais o presente que recebi. Ajuda dentista. E aquele café de manhã ali, é o último café da manhã que eu tomo antes de ir embora. Foi mudado para Roraima, estava pastor da igreja central de Roraima, e me despedi dessa. E sobre a mesa está um café da manhã, né? Tucumã é um fruto que nós cantamos com cheiro. E de que lado lá está um tapioca. Aquela tapioca que não fazia lá na fumeira. E nós se despedi lá, li que é ancião, que ela está viajando comigo, aguinado em ancião. Despedi 10, um dagnado, tinha um terno, quem gostava de babacoa, um casaco, um dalel, um banho calminho. Triste igual. Deus, quando que todo aquele povo ali de novo, né? Para lembrar de... Para sentir útil. Tinha o mesmo está estando no lugar. Já falava uma coisa, dá valor a ungido do Senhor. Deus põe um pastor na igreja, apoia o pastor. Quando sabe o que o pastor está passando? O pastor também tem suas lutas. Tinha o beijo difícil. Um pastor, um ancião, um líder que está dando seu máximo para atender a igreja. E ele está recebendo só crítica no lugar de elogios. É claro que não está trabalhando para Deus. Mas apoio humano é importante. Moisés diz, Deus nunca está Egito, mas o Senhor dá Arão onde está bem. O Arão, ele anima pelo bai. No mês tem apoio de um do outro. Apoia os líderes. Se ele tem problema, se ele tem defeito, Deus está cuidando dele, porque Deus está cuidando dessa igreja.
Se Deus precisa trazer alguém e colocar outro, Deus está cuidando. Vai fazer parte de ser um apoiador. Acaba ser aquele que está fazendo obra de Tobias e Sambalate. Seja um apoiador. Então, quando um sábado termina, um sábado vai para a bote e um alguém está chamando de longe. Pastor, wait! Espera um pouco, pastor, espera. Ele tinha mão dentro de beira. Se alguém vai para a bote com mão dentro de beira, o que você pensa? Ele tem alguma coisa para ele dar com ele? Ou está dando um presente? Ele falou, não tem nenhuma coisa para bom. Não sei, mas eu gosto de não está na final de safra, mas tem um presente para bom. E quando ele trouxe aquele presente, era um mango maduro. Não sei, eu deveria estar pensando assim, não, que tem um valor, né? Um mango? No Brasil, tinha mango, bazar, não tinha ninguém que apanha. Mango? Eu falei, pastor, anda tudo mango de acaba, época de mango de acaba, pastor, mas sabe, mas eu gosto de mango, e filhozinho eu gosto de mango, então não tinha um mango maduro. E até que eu cheguei na casa de eu apanhei aquele mango, eu cortar na vários pedaços, eu dar um pedaço para cada um membro de família de nós. Para nós comer, para nós lembrar de nós sempre. Sabe, missão tem a ver com pessoas. Eu comecei a ir à Amazônia para pregar. Mas tem pessoas que estão passando por lá todo dia no trabalho, na escola, na boa vizinhança. Às vezes eu estou de pessoas como competidores para um trabalho, para algo, enquanto Deus tem algo supremo para dar isso, através de bom. Que mensagem de salvação. Não sei de lá, não pensa que eu já é tão cedo, mas José colocou aquele vídeo lá. 4 anos depois, encontra com esse num campori de desbravador. Mas hoje aquele vídeo ali. Põe ele, por favor. Encontra com esse num campori, primeiro campori que é 12 mil desbravadores. Eles contra comigo. Que ele é uma música que está cantando de boa-vinda e de agradecimento. E canto que eles agradecem para morrer que os meninos, tudo que enxava pequeno ontem estava grande e hoje já era desbravador. E essa te agradecer, pastor. Entra aquele último foto com esse. Põe aquele último foto. Aquele último foto que entra com esse clube. Esse põe um cocá na cabeça. Entra foto com esse. Para levar de recordação. Aquela experiência na Maués, a experiência que tem hoje, é algo que fica marcante. Para o amor de Deus, tem pessoas que precisam ser alcançadas. E Deus que usa cada um de nós. Obrigado. Deus que usa cada um de nós nas obras para salvar pessoas. E hoje, não tem algumas pessoas que aceitam as mensagens. E hoje, elas cresceram essas vidas com Cristo. E de uma forma especial, esse momento ali marca DNA de igreja, que é salvação de pessoas, que é missão. Que é igreja envolvida naquilo que é mais importante, que é missão. Para modo de que a cena ela foi num campori. Mas imagina na campori de céu, irmãos. Uau! Não sei, mas tinha alguém que está falando, José, te andava um abraço. Davi, te andava um abraço. Abraão, te andava um abraço. Mas queria dar um abraço na pastora Ailton. Quer dar um abraço na Manuel, quer dar um abraço na João, quer dar um abraço na Milka, quer dar um abraço na tudo alguém. Não alguém que sabemos contribuir para estar no céu. Quer viver essa experiência? Primeiro, prepara para bubar para o céu. Segundo, ajuda Deus, ser um instrumento de Deus para preparar um povo para encontrar com ela nas nuvens dos céus. Eu queria convidar nesse momento que as pessoas que estão a ser batizadas nessa manhã, que eles podem entrar. E junto o irmão que também fazer alguma pergunta sobre essa convicção
a respeito de ser entrega nas mãos de Jesus. A cerimônia que não também existe é uma cerimônia emblemática que está mostrando a transformação de vida, entrega. É quando um coração pecador se está render diante de um Deus Salvador, se fala Jesus salvar. Para modo de terra é um lugar que Cristo está apenas de passagem. Parabéns pela decisão, hein? Parabéns pela decisão. Parabéns. Que lindo, irmãos. Uma salva de palmas. Parabéns, irmãos. Nós chegamos um pouquinho mais para lá. Nós podemos ir um pouquinho mais para lá. Isso. Parabéns. Ok, não também ouvi exame de algumas perguntas que eu tenho fazer sobre essa profissão de fé e logo em seguida não tá vai para a cerimônia de batismo. Não tá pedindo que nós fica ali. Primeiro para nós Deus, mas também a homenagem a esse momento ali que é marcante para isso, tá bom? Que Deus continue a abençoar com nós nesse santo sábado. Normalmente, não tudo atividades que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está fazer, que até tem os momentos de festa em que o Senhor se percebe, mas apenas no casamento, não? Do resto, tudo tem esse momento especial. Onde que Isaías 53, versículo 11, está falando que Jesus Cristo está hoje trabalho de sua alma e ele fica satisfeito. Tá? Que Deus continue a abençoar nós. Simplesmente sabendo um testemunho, mas aceita Jesus. Simão nos estuda na lição durante a semana. Foco de luta é adoração. A nós, nesse momento, nós se mostra para o universo inteiro que nós adora somente a Jesus Cristo. E por causa do fator tempo, não se faz voto, mas voto alternativo ou resumido. Portanto, nós está atento, nós te responde com sim ou com não, mediante nós desejos, tá bom? Nós aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal e nós te deseja viver um relacionamento redentivo com Ele. Nós aceita ensinamentos de Bíblia, se mostra expresso na declaração de crenças fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós te compromete pela graça de Deus viver em harmonia com os ensinos. Última que é mais forte. Nós te deseja ser batizado como expressão pública de nossa fé em Jesus Cristo, para ser aceito na comunhão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós te deseja apoiar a Igreja nessa missão, como fiel mordomos, mediante influência pessoal, dízimos e ofertas ao serviço do Senhor? Amém. Simão, nós hoje, essas pessoas que já estudam a Bíblia, já têm conhecimentos, esse disposto a servir Jesus Cristo. A nós que está ali, creio de toda uma altura de que é que se disposto a receber como nos novos irmãos em Cristo Jesus. Ok? E nesse momento, a nós que está ali no teu joelho, está certo? Para não fazer um preço a Deus. Okay? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o nome de Senhor, para tudo sempre, eternamente. Amém. Obrigado, Santo Deus, porque o trabalho de Jesus Cristo cá foi em vão. Ser morte é para resgatar ser humano. E nesta tarde, 9 pessoas se te entregam suas vidas a Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo pode guiar, que eles podem permanecer firme nessa caminhada e que jamais eles que volta atrás. E não abençoa também alguns que estão ali, que ainda estão na vale da decisão, que eles podem tomar essa decisão, sabendo que Simão nos estuda na lição, muito em breve, que os 2 versos do Apocalipse 3 estão unidos e assim não te prepara para não receber. Eu trazendo paz com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Ok.
Ok, não te agradecer aos irmãos por esse momento. Nós também então para esse momento de batismo. Nós temos uma pastor Félix para próxima ali de tanque batismal. Pastor Félix. E nós também tem batismo de Sheila e de Marcelo. Ok, nós estamos a receber Sheila Silveira para esse momento tão importante. Está feliz? Bem? Fica um pouco de frente para a igreja. Dá uma saudação especial. Sheila, esse momento, ele é um momento muito importante. Por todos os pastores que estão ali para auxiliar nesse momento, pastores que estão ali perto, na hora de invocação. Está tudo ocupado, né? Então, onde você estiver, nós levantamos disso. Se nós puder bem, bom, se não, não está fazer missão. Sheila, esse é um momento muito importante na vida de cada um de nós. Tens consciência, né? Jesus prometeu, através do batismo, está perdoar nosso pecado, está escrevendo nosso nome no livro de vida. E de outra forma, aqueles que estão a ser salvos, seus nomes estão no livro de vida. Por isso, Sheila, segundo o teu pedido, para que o nome seja escrito no livro de vida, para que os pecados sejam perdoados, e que bom andar na novidade de vida na presença de Deus. Amigo pastor Félix, nesse momento, obedecendo a ordem de Jesus, não está batizado no nome de Pai, de Filho e do Espírito Santo, a igreja diz, amém. Salva de palmas. Deus seja louvado, Sheila, para a boa decisão. Que eu continue firme nesse caminho até a volta de Jesus. Nós vamos receber agora nosso irmão Marcelo Batista. Parabéns pela linda decisão, meu irmão. Sim, nós podemos ficar ali perto nossa. Que Deus possa abençoar a vida de nós grandemente. E que tudo luta que nós enfrentar ali para frente eu entender, mas eu que só. Espírito Santo de Deus é suporte. Amém? E na final, não está ser vencedor. Por isso, irmão Marcelo, segundo o desejo de meu coração, para que ser batizado nessa manhã. Obedecendo a ordem de nosso Mestre Jesus, para que os pecados sejam perdoados, o nome seja escrito no livro da vida. Mim, pastor Félix e todos os pastores que estão ali, nos batizavam no nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Todos estão para? Amém. 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 Uma salva de palmas. Igreja tem que estar envolvida na missão. Salvação de pessoas, DNA de igreja. Eu também recebi agora mais dois candidatos. Eu também recebi agora Joelma Lopes. Sônia Veiga. Sônia, pode entrar ali na tanque batismal. Igreja e anjos nasceu a todo esse momento.
E a Bíblia está falando, nasceu mais alegria. Muito mais. E agora, Sônia, o privilégio de ser batizado nessa manhã. E tudo luta que vou enfrentar daqui para frente, que vou poder enfrentar com mão segurado na Jesus. Para modo de, às vezes, nossa dificuldade é com a aprovação, nossa dificuldade é largar a mão de Jesus. Se você estiver com mão segurada na Jesus, para mais que não passa luta, Ele está levantando, Ele está firmando os pés no caminho. Por isso, para atender o pedido para que o nome seja escrito no livro de vida e os pecados sejam perdoados. Como ministro do Evangelho, me, pastor Adilson e todos os pastores que estão ali, está batizado nessa manhã, na nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Amém. Salva de palmas. Deus abençoe, parabéns. Depois que os amigos, familiares, poder encontrar um pouquinho lá para trás ou aqui do lado para tirar uma foto ou para parabenizar. Não está receber agora Joelma Lopes. Poder bem também ir para tanque batismal. Como é bom no dia jovens estar entregue essas vidas a Cristo. Quer dizer que está tendo sucessão, igreja. Aquela pergunta que Jesus falou, na mão de quem é que está cheia a igreja? Tem jovens, tem crianças, tem adolescentes. Que pessoas úteis hoje, mas cada vez mais úteis à medida que elas vão assumir responsabilidade na casa de Deus. Joelma, parabéns pela decisão. Servir Jesus na juventude é a melhor decisão que uma pessoa pode tomar. E que Jesus seja a pessoa principal de vida até aquele dia que ele vem tomar para levar para o céu, junto com a sua igreja. Amém? Está sonhando com esse dia? Está sonhando com esse dia? Jesus está voltando para levar para o céu? Amém. Amém. Joelma, para que o nome seja escrito no livro de vida e os pecados sejam perdoados. Me, pastor Adilson e demais pastores que estão ali, obedecendo a ordem de Jesus, eu estou batizado no nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Obrigado, pastor Adilson. Eu chamo agora o pastor Tango para aproximar ali de tanque batismal. E pastor Tango tem um sentimento hoje que minha nunca teve como pastor. Que é batizar a própria filha. No que tinha uma Celina Tango, vem até ali. Receber com salva de palmas. Parabéns. Maior legado, maior presente que não poderia dar a esse mundo é filhos bem educados, filhos que estão servindo a Deus. O evangelho está conseguindo avançar muito mais, se não apenas não manter nossos filhos na igreja. A mim fazer dedicação, participar de dedicação de minha filha, mas batismo ainda está para frente. A dedicação fala batismo e casamento. Batismo e casamento. Celina, parabéns pela decisão. Que Deus possa firmar os passos nesse caminho. E que eu inspirando a exemplo dos pais. Pelo amor de Deus, creio que a família se encontra um dia na reino dos céus. Amém? Por isso, para atender o pedido para que o nome seja escrito no livro de vida. Para que os pecados sejam perdoados. E viver como nova criatura. Vim com o pastor Tango e tudo que os outros pastores que estão ali no batizavam. Em nome do Pai, no nome de Filho e no nome do Espírito Santo. Amém. Salva de palmas. Que bênção, irmãos. Que manhã de celebração na presença do nosso Deus. Se não tinha mais tempo ali, cada um tinha uma história para contar. Como que Deus trabalha, como que Deus conduzia.
Como é que é maravilhoso chegar nesse momento e ser aquele compromisso com Cristo. Não também recebe Isamu Fernandes, pode bem ter tanque batismal. Parabéns para a decisão também. Ser batizado para Pastor Tango. Irmãos, um dos momentos de maior alegria para mim no ministério é ter que estar dentro de um tanque batismal. Vez num só lugar fazer batismo de 40 pessoas. Tem que não cansar. Deus seja louvado. Eu mando mais, Deus. Eu mando mais. Mas tem que ser para pessoas. Parabéns, Isamu, por a decisão. Que de ir para frente, tudo dificuldade que vou enfrentar, tudo luta. Lembra-me, a maior tentação de Satanás é que a aprovação é fazer-nos desistir. Enquanto nunca desistir, a possibilidade de vitória está conosco. E Deus terá a vitória na cada luta que eu tiver. Por isso, para que o nome seja escrito no livro de vida e os pecados sejam perdoados. Vem com o pastor Tango e que os outros pastores que estão ali não estão batizados nessa manhã. Na nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Amém. Amém. Um salve de palmas, salve de palmas. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Parabéns, parabéns pela minha decisão. Não está pedindo pastor Davon agora para aproximar ali de tanque batismar? Não está convidando Alvínio de Pina. Certo? Não foi certo o nome? Alvínio. Vem ter tanque batismal. Deus pode abençoar a vida grandemente nessa manhã. Parabéns para a linda decisão. Alvino, esse é um data muito importante na vida de igreja também. Bom? Que data que você está falando, você está escolhendo um lado. Você está escolhendo lado do bem, lado de Cristo. Amor, em crer que quando Jesus voltar, Ele vem buscando como uma propriedade de céu. E aquele que é de Deus, a Bíblia está falando, mas inimigo que te toca. O inimigo, o problema é que ele está fazendo faz tentura, barulho na nossa beira, que não está ficando com medo de ele tocar na nossa. Mas se não permanecer com Cristo, tem que poder tocar. O amor de Jesus está protegendo, amém? Toda dificuldade que vou enfrentar, permanecer no lado de Cristo. Hoje, para que o nome seja escrito no livro de vida, para que os pecados sejam perdoados. Mim, pastor Davon e todos os pastores que estão ali nessa manhã, não está batizado no nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Amém. Amém. Salva de palmas. Amém, amém. No Cretinho ali, Georgina e Josiane.
Deus betele, mãe e filha, não recebemos com salva de palmas. Eu queria uma Salete também. Onde é Salete? Salete está ali? Bem ali, Salete. Salete que ajuda as famílias com Jesus. Estuda a Bíblia, conhece. Pode bem ali de riba, pode bem ali de riba. Não queria falar Salete que sem, se você colocava a vida à disposição do Espírito Santo, que é o momento ali que está acontecendo. Que Deus seja louvado para a vida, tá bom? E que continue a pregar o Evangelho a todas as pessoas que Deus coloca no caminho. Amém? Então, pedir que nós poder. Quem será batizado primeiro? Josiane. Parabéns, Josiane. Você tomou uma decisão na boa juventude. É a melhor fase que tem para nos servir Jesus. Antes de não dar sim para outras ideologias, para outras pessoas que estão aparecendo na nossa vida, não está selando nosso compromisso com Cristo. Que Deus pode abençoá-lo. Amém? E qualquer luta que eu enfrenta como jovem, nunca acabo de esquecer, mas Jesus está sempre do lado. Para perdoá-lo, para levantá-lo, para guiá-lo, até que eu tiver um encontro com Ele no reino dos céus. Amém? Por isso, para que o nome seja escrito no livro de vida, para que os pecados sejam perdoados. Pastor Ivanildo, e os outros pastores que estão ali no batizado nessa manhã, no nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Amém. Salva de palmas. Parabéns, parabéns pela linda decisão. Deus abençoe. Amém. Como é lindo nós a família está entregando a vida nas pés de Jesus. Georgina, pode entrar no tanque batismal. Parabéns pela linda decisão e parabéns para a decisão de sua filha. Tenho certeza, uma Salete ajuda teu. Pode ficar de pé, pode ficar de pé. Mas a influência de uma mãe também está fazendo toda a diferença. Pode ter certeza, mas Josiana, não só nas boas palavras, mas está espelha também no bom exemplo. Eu continuo a estar conduzindo no caminho de Deus. Até que um dia nós estamos juntos no reino dos céus, amém? Por isso, Georgina, para que o nome seja escrito no livro de vida, para que os pecados sejam perdoados, mim, pastor Ivanildo, e que os outros pastores que estão ali não estão batizados nessa manhã, no nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Amém. Amém. Um salve de palmas. Vou pedir para Georgina, fica ali um bocadinho. A água está frio? Hã? Já está? Amém. Então dá para ficar ali um bocadinho. Ele estava lá dentro junto com o homem, mas foi aquele tanque ali que dá para o pastor entrar, né? Eu queria orar com o e para o que ainda não foi batizado. Ou, quem sabe, está longe do caminho de Deus por alguma dificuldade nessa vida. Vou afastar do caminho de Deus. Para qualquer criança que ainda não foi batizado. Eu oro com o para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus ilumine o caminho, para que Deus abra porta na sua vida, para que você também esteja seguro nas mãos de Jesus, o coração comprometido com o coração de Cristo, o coração ligado com o coração de Cristo, o coração conectado com o coração de Cristo, o coração cheio de esperança, até o momento que Jesus vem buscá-lo. Tem alguma pessoa ali que ainda é batizada, que fala, pastor, ora para mim, também precisa tomar a decisão. Fica de pé, não, onde você está? Fica de pé. Fica de pé, não, onde você está? Fica de pé. Fica tranquilo. Fica de pé. Fica de pé, onde você está? Se você sentir, ainda lembra canto, tudo bem que tinha pele na igreja, tinha uma força que está falando, levantar, outra força está colando na cadeira. Está falando, de livro que está levanta.
Alguém estava espiado, está odiado. Levanta. Jesus morreu na cruz, na meia, perto do caminho. Tudo pessoas odiaram. Então nunca deve ter vergonha também de levantar para Jesus. Fica de pé. Se você sente chamado de levantar, amém, amém. Se você sente o Espírito Santo está chamando, fica de pé, permanecer de pé. Se a voz do Espírito Santo está falando a você nesta manhã, fique em pé. If you are hearing the Holy Spirit voice, stand up, please. God is calling you. Deus está te chamando para você ir. Tem mais alguém que fica de pé? Agora, o pensamento está chamando aquelas pessoas para vir na frente? Nunca se chama. Agora é bom que é igreja. Onde é a igreja? Igreja. Onde é que as pessoas que estão de pé? Alguém conxerga onde é que as pessoas que estão de pé? Se você conxerga onde é que as pessoas que estão de pé, Babo fica de pé nesse lado. Fica de pé nesse lado. Capô fica ninguém al sole. Quem que fica de pé, capô fica só. Para mode, eu nunca falei para Felipe, como é que está entender se ninguém quer explicar? Como é que está bater Jesus se ninguém quer cuidar de mim? Como é que está caminhar se ninguém quer conduzir? Hã? Comode. Se tiver alguém de pé que tiver alguém nesse lado, com mão nesse ombro, nunca está terminando o culto nessa manhã. Não sabemos, ninguém quer ter pressa para almoçar. Ninguém quer ter fome. A Bíblia está falando nem só de pão vive o homem. Então está tudo tranquilo. Ou está fazendo missão ou está passando fome. Deixa eu ver alguém. Alguém está de pé? Bate ele. Um conchebo. Não tem cuida de bom. Não está cuida de bom. Então ora para bom. Não está ajudando para a igreja. Para não criar o diabo na céu. Fraga para aquele alguém lá. Criar o diabo na céu. Fraga, criar o diabo na céu. Conta comigo. Pastores, bom que membro de igreja que está de lado de alguém que fica de pé, tem responsabilidade de levar nome das pessoas até o pastor. Está direito? Você leva nome de alguém que conche, que você cuida dela, você chega para o pastor, fala, pastor, que fulano ali que você está cuida dela. E depois o pastor está orando para alguém, o pastor também depois pode visitar alguém. Tem alguém aqui que fica de pé? Que fica de pé ainda? Alguém mais? Que fala, pastor, ora para mim? Agora, missão é o seguinte. Você abraça aquele alguém, você trazer ali na frente para mim fazer uma oração especial para aquela pessoa. Não queria fazer uma oração para que Deus investir as pessoas de poder. Trazer aquele alguém. Trazer, fala, vem comigo sim. Não queria orar para bom. Não queria orar para Deus abençoar a vida. Deus pode ficar, eu também ouvi música. Você meditando na letra que as músicas no final não queria orar para bom. Ok. Norwich. Não tem algumas pessoas que vêm de Norwich, sejam muito bem-vindos. Que Deus pode abençoar nós grandemente. Obrigado para nós bem. Não se preocupe esse lugar. Nós bem. Não tem problema. Esse lugar é casa de oração para tudo nós. Ali é casa de nosso Pai, ele nos está feliz. Deus abençoe nós grandemente. Nós estamos ouvindo louvor. Enquanto as músicas serão cantadas, deixa Deus trabalhando no coração. Não saber, mas às vezes não tem coisa para resolver. Pastor, eu nunca sabia minha vida. Um vez eu estava a fazer um apelo, um rapaz falou assim, Senhor, concheba minha vida. Eu nunca te frava, mas tem perdão. Amor, já fazer tudo quanto é coisa na minha vida. Mas Deus sabe. Deus está junto conosco todo o tempo. E Ele está disposto a dar-nos seu perdão, fazer de nós uma nova criatura. Medita na letra das músicas, no final criou o bom. Pode colocar música. Enquanto a música começa bem, se vou levantar, botão assim, está bem, tem. Bem para na hora no final, eu sei de cheio do Espírito Santo, no nome de Jesus. E se Bob está ali, pode alguém que está lá, que quer bem, vá buscar. Existe uma luz em minha alma. Talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem e por isso
Tu se sente Jesus chamado bem? Pode bem. Nós tudo temos lutas no coração e na mente, pois ficamos presos ao mundo, não sabendo como agir. Enquanto isso no céu, os anjos reunidos levam todos os nossos anseios a Cristo Senhor, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Muitas vezes hospedamos anjos sem saber. Anjos sem saber. Amém. Bom que já é membro da igreja. Bom é um Felipe que Deus está colocando na vida dessa pessoa. Começa a orar para ele. Como vai apresentar para ele só na hora de oferecer um estudo bíblico? Seja um amigo. Lembra de seu aniversário. Lembra de seus momentos de dor. Seus momentos de alegria. Seja aquele que é um discípulo, que é um mártir, aquele que está testemunhando de Jesus, que está semelhante para salvar aquele outro. Deus quer contar com o para salvar as pessoas que Deixa estão eu lá. segurar sua mão, segura a mão e levá-lo a Canaã, e Deus vos guiará ao novo lar. Daquele outro que Mozart foi segurar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus vos guiará ao novo lar. Escada comigo. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus vos guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus vos guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus os guiará ao novo lar. Deus seja louvado. Eu queria orar nesse momento para que Deus abençoe. Eu creio que eu agora pensa naquele maior obstáculo que você tem, que essas chaves servir Deus. Pensa? Consegue pensar? Talvez aquele obstáculo que se trava o sono, que está trazendo uma memória não tão boa de passado. Enquanto não está orando, creio para pôr na mão de Deus. A mão de Deus é tão poderoso que mar que foi suficiente para detê-lo. Tumba que foi suficiente para detê-lo. Inimigos que foi suficiente para detê-lo. O próprio inimigo, Satanás, que foi suficiente para detê-lo. E o que é esse probleminha? Cusé que é esse obstáculozinho? Creio para pôr na mão de Deus. Deus está dando um livramento. Mas só para aquele que crê, para aquele que está acreditando. Se você acredita, fala amém. Não pode orar? Lembra o que eu falei no início? Cuidado com o pedido que você está fazendo. Para morrer, está correr risco de Deus responder. E se Deus responder, você está virando a costa para ele? Você está virando a costa para ele? Se Deus traz aquele obstáculo, se Deus responder aquela oração, você está esquecendo dele? Você está servindo? Se você está servindo, fala amém para Deus. É baseado, amen, thank you. E é baseado nesse compromisso que você fez com Deus, que eu quero orar agora. Amém? Posso orar?
Amém? Então fique-vos hoje na hora que você está. Nós estamos orando aos Deus nesse momento. Querido Pai, nós estamos prostrados diante de Deus. Me culturo pastores que estão ali. Para nos pedir que Senhor tenha misericórdia de cada um de nós que está ali. Pai, quem que está na púlpito que é melhor que quem que está debaixo de púlpito. Pai, quem que está com o microfone na mão que é melhor que quem que está com o microfone na mão. Pai, quem que está ministrando que é melhor que quem que está sendo ministrado. Todos nós é pecador e não está carecer de glória de Deus. Todos nós é pecador e nunca tem vontade de fazer coisa de Deus. Pai, é possível que pessoas venham ali contra a vontade. É possível que pessoas venham ali para modo de família só está bem. É possível que pessoas venham ali pensando que está bem joga tempo fora. Mas essa tem um encontro com o Senhor dos exércitos. O Senhor Todo-Poderoso nas batalhas. O Deus forte, rocha eterna. E tem que nos ter encontro com o Pai, que tem batalha que não está sendo derrotado. Para modo de ter que Deus agir, ninguém que está podendo impedir. Pai, encrepou na mão de Deus, vida de cada um de que as pessoas que estão ali. É possível que pessoas estão com problema na família. É possível que pessoas estão com problema de saúde. É possível que pessoas estão com problema financeiro. Pode ser que pessoas estão com problema individual, psicológico, que estão em contramotivo para a vida, ânimo para enfrentar um novo dia. É possível que alguém está com problema nessa juventude, fazer alguma escolha e que está a criar o dia para trás para modo de ressentimento, mágoa e tchau. Por favor, Pai, nos está reclamando a promessa de Senhor nessa manhã, no nome de Jesus. Senhor, fala assim, não bem tenho com fé. Senhor está aliviando. Senhor está tomando os pesos que é grande. Senhor está dando de Senhor que é leve. Por favor, Pai, do crescer dele leve, cheio do Espírito Santo de Deus. E qualquer que seja obstáculo, Senhor, dificuldade, problema que você tem pedido a alguém de servir, em outra de ser vida, Pai. Em outra de ser caminho. Que importa o que seja ou quem seja. Mas eu fazer a obra para eu salvar as pessoas. Para eu não criar já no céu. Na presença de Cristo para tudo sempre. E é no nome poderoso de Jesus que nos está orando e nos está agradecer. Amém. 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 Salva de palmas para todas as pessoas que bem. Dá um abraço a ele. Fala assim, boca só. Não está cuida de bom. Deus está abençoado. E logo não está junto no reino dos céus com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoado, não tem um bom almoço todos.